Boa noite, pessoal. Dando continuidade aí, hoje nós vamos ver os números primos, a definição de números primos, né? E as suas aplicações, suas diversas aplicações nas resoluções de exercício e até na aplicação do dia a dia, né? Apesar de ser o números primos estudado há vários e vários séculos, né? Até hoje ele tem grande aplicação dentro do dia a dia, dos códigos de banco, né? Fazer a codificação e descodificação. Então nós temos várias aplicações por números primos, porque nós temos muito conceito ainda em aberto dentro dos conjuntos dos números primos, tá certo? E vamos iniciar primeiro pela definição do que é um número primo, né? A definição dos números primos ela é bem simples, né? Um número p natural se diz primo se ele for diferente de zero e de 1, então nem zero e nem 1 são números primos, e os únicos divisores de p são 1 e ele mesmo. Então, para que um número seja considerado um número primo, ele tem que ter apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. E não pode ser nem o 0 e nem 1, que eles são descartados. Todos os demais números que não se enquadram nesse critério é chamado de número composto. Então, número composto são aqueles números que têm mais de dois divisores, né? Lembrando que o 0 e o 1, eles não são nem primos e nem compostos, eles não estão enquadrados em nenhuma dessas definições, né? Então, o número ele é composto como ele pode ser escrito como um produto de B vezes C. Lembrando que B vai ser diferente de 1 e C também diferente de 1. Então, esses números eles são diferentes de 1. Então, quer dizer que ele vai ter, nesse caso aí, no mínimo três divisores, que é o 1, 3, no caso vai ter 4, né? Que é o 1, o próprio A, o B e o C. Mas podemos ter número que só tem três divisores, tá certo? As proposições que nós temos, ó. Se P é um número primo e P divide A vezes B, então P divide A ou P divide B. Então, se o P, que é um número primo, divide o produto de dois números quaisquer, então ele divide o primeiro, ou divide o segundo, ou divide ambos, tá certo? E, por indução, nós podemos estender que se P é um número primo, e P divide um produto de R números, A1 vezes A2 vezes AR, então P divide algum aí, tá certo? Então P vai dividir pelo menos um dos fatores. O segundo, seja A um número natural, diferente de zero e diferente de 1, então o mínimo de R é um número primo, tá certo? O que que ele quer dizer isso daí? Que o mínimo dos divisores, o menor dos divisores de um número qualquer, ele é sempre um número primo. Sempre, aí ele está considerando os divisores maiores do que um, porque um é divisor de qualquer número. Então, ele diz que esse conjunto S é o conjunto de x pertencente aos naturais, tal que x é maior que 1 e que x divide A. Então, quer dizer que o conjunto de todos os divisores de A maiores que um, o menor deles é um número primo, tá certo? Então, o mínimo deles é um primo. Aí você poderia pensar e pegar os divisores de 8. Quais são os divisores de 8? 1, 2, 4 e o próprio 8, não é isso? 1, 2, 4 e o próprio 8. Se você retira 1, o menor dos divisores é 2. 2 é primo. É um único número par primo. Ele só tem dois divisores comuns, que é o 1 e o 2. Então, os primeiros números primos que nós vamos ter é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e vai aumentando, tá certo? Então, nós temos toda essa gama de números primos, né? No teorema fundamental da aritmética, ele traz o seguinte, ó, que para qualquer número natural A maior do que 1, existem os números primos P1, P2 e PR, de maneira que A pode ser decomposto em fatores primos. Todo mundo já estudou isso lá no ensino, decomposição de números em fatores primos. Além disso, nós vamos ter o quê? Ele diz também a seguinte questão. Se A também pode ser escrito como Q1 vezes Q2 vezes QS, de modo que os QI são todos primos e R é igual a S, então cada termo desse, para cada PI, vai existir um número QI, QJ iguais.
quer dizer que ele mostra que existe uma forma única de escrever esses números em fatores primos. Então, não tem como você aumentar os primos ou reduzir os primos. Então, o teorema fundamental da aritmética me garante que todo e qualquer número pode ser decomposto em fatores primos, tá certo? Decomposição de fatores. Com essa definição, aí nós vamos estender alguns conceitos que nós já estudamos. Por exemplo, nem sempre, o primeiro aí, nem sempre a decomposição de fatores primos, os números primos envolvidos, eles são todos diferentes, eles podem às vezes repetir. Por exemplo, que nem você for fatorar um número, aí você pode botar 2 ao quadrado, que nem 8. 8 é 2 ao cubo, quer dizer que é 2 vezes 2 vezes 2. Então quer dizer que é 2 elevado ao cubo. Se você fosse pegar outros números, por 32, 2 à quinta, fosse pegar 54, 3 ao cubo vezes 2, 2 vezes 3 ao cubo. Então, nós temos repetição de fatores primos. Então, quer dizer que nós vamos estender aquele conceito do teorema fundamental, que como eles podem aparecer várias vezes, não é às vezes não aparece uma única vez, então nós vamos estender e dizer que o A ele pode ser escrito como P1 elevado a alfa 1 vezes P2 elevado a alfa 2 vezes PS elevado a alfa S. Quer dizer que esses números eles podem, os fatores primos podem aparecer mais de uma vez. Aí ele define de 1 menor ou igual a S, que é menor ou igual a R, quer dizer que o S no caso vai ser menor, porque a quantidade de fatores você não vai repetir, ó, P1 vai ser igual a P2, aí no caso nós vamos restringir que todos eles serão diferentes, tá certo? Se você organizar esta decomposição de modo que o P1 é menor do que o P2, que é menor do PS, nós vamos dizer que essa decomposição é a decomposição canônica, que é a que nós mais utilizemos, tá certo? Nesse segundo, ele diz o seguinte, que em alguns casos, em algumas operações que nós vamos estudar, nós vamos ter que os fatores primos dos números decompostos, eles têm que ser iguais, né? Então, ó, 120 é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 vezes 7 a zero. Por que eu coloquei 7 elevado a zero? Porque ele está comparando com a decomposição do 350, que é 2 vezes 3 a zero. Por que 3 a zero? Porque no 120 tem um fator 3, primo. 5 ao quadrado, 7 para comparar, só para você ter os mesmos fatores primos. Para quem já esqueceu, só para relembrar, como que nós fazemos essa decomposição em fatores primos? Nós pegamos o 120, passamos aquela barra, né, como nós aprendemos lá no ensino fundamental, e começa a dividir. Ó. 120 por 2 dá 60. 60 dá por 2, dá 30. 30 dá por 2, dá 15. Aí como deu 15, 15 não dá para dividir por 2. Aí você vai pegar o próximo número primo, que é maior do que 2, é o 3, né? 15 dividido por 3 é quanto? É 5. 5 não dá por 3, você tenta o próximo. Qual que é o próximo? 5. Então 5 por 5 dá 1 e aí você organiza a decomposição em fatores primos na forma canônica, que nem está representada aí o 120 e o 350, tá certo? Então a maneira de fazer é aquela mesma que nós já fazíamos, aqui nós apenas estamos trabalhando. Do primeiro e do segundo decorre a seguinte questão aí, ó. Considera ainda o teorema fundamental da aritmética, né? Ele, dado que A é igual a P1 elevado a alfa 1, P2 elevado a alfa 3 e PS elevado a F. Então, o número B, aí ele quer dizer o seguinte, que o número B é divisor de A se somente B tiver os fatores primo, pelo menos um fator primo, que tem em A. E com o denominador, com o expoente dele menor do que o de A, que é o que ele estabelece, ó, que os beta I, ó, ele tem que ser menor do que alfa I. Então, quer dizer que todo e qualquer divisor de A, eles vão ter os fatores primos mesmo de A. Mesmo que neles esteja inserido o zerozinho, para ficar igual que nem nós fizemos o 120 e o 350. Então, quer dizer que você tem como saber que um número é divisor do outro, é decompondo ele em fatores primos e analisando
os expoentes dos fatores primos. Se todos os expoentes dos fatores primos for menores ou iguais a do número que você está comparando, então ele é divisor deste número, tá certo? Então, uma maneira para verificar se um número é ou não divisor de outro é decompondo os dois números e fazendo esta verificação. Continuando essa parte, nós temos outro interessante, que é a quantidade de divisores de um número, representada pela letra tal de A. Tal de A indica a quantidade de divisores que qualquer número tem. Como que eu sei quantos divisores? Aí, seguindo já tudo, vai decorrente da proposição anterior. Quer dizer que se você pega um A, decompõe ele em fatores primos, para saber quantos divisores eles têm, basta eu multiplicar os expoentes mais 1, alfa 1 mais 1 vezes alfa 2 mais 2 vezes alfa S mais F, que são os expoentes dos fatores primos, tá certo? Então é só você fazer isso. Esse produto vai te dar a quantidade de divisores, tá certo? Por exemplo, vamos pegar aqui o 54 que eu falei, né? Que é 2, 3 ao cubo, né? É 2 vezes 3 ao cubo. Então, quantos divisores tem o 54? Aí você pega o expoente de 2 é 1, mais 1 é 2. E o expoente de 3 é 3, 3 mais 1 é 3 mais 1 é 4. 2 vezes 4 é 8, então 54 vai ter que ter 8 divisores, que é 1, o 2, o 3, aí o 6, o 9, aí vai depois do 9, o 18, né? Que é vezes 3, aí vai somando todos, nós sabemos que vai dar uma quantidade de 8. Aí tem um 27 e o próprio 54, tá certo? Eu acho que não ficou faltando nenhum, não. Qualquer coisa nós podemos dar uma observada, né? Agora vem uma parte também que é muito importante, que é a maneira de encontrar o MMC e o MMDC entre dois números trabalhando com os fatores primos. Fica bem mais simples para ser trabalhado. Ó. Primeiro o MDC, que é o mínimo máximo, que é o MDC, o máximo divisor comum. Eu tenho A e tenho B. Primeira coisa, você vai escrever eles, como nós escrevemos anteriormente, em que todos os fatores primos aparecem. Quer dizer que os fatores primos de um também são de outros. Quando não aparecer, você coloca ele elevado a zero só para ficar, tá certo? Depois você vai considerar que alfa i vai ser o mínimo desses expoentes, desses fatores primos em comum, tá certo? Alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2. Qual é o menor? Depois de você pegar o menor deles, aí você vai escrever D como sendo o produto dos menores dos expoentes, né? P1 elevado a agora lambda 1, P2 elevado a lambda 2, mais PS elevado a lambda S, que vai ser o D, que vai ser o máximo divisor comum entre os dois. Então, para encontrar o maior divisor com dois números, nós decompomos ele em fatores primos e analisamos os seus expoentes. Pegamos os menores expoentes de cada fatores e multiplicamos o fator com seu expoente, tá certo? É bem simples. Esse daí nós encontramos, esse daí tem que ser fatores em comum. Se A e B são números que se fatoram, mesma coisa, nós vamos escrever tanto A quanto B, decompõe em fatores primos. Só que aí para encontrar o MMC, que é o menor múltiplo comum, ele já faz diferente. Ele vai pegar os fatores, escrever todos eles com os mesmos fatores, e depois ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, no caso aqui agora, o maior fator deles. Vai ser o máximo de alfa i e bi. Então, o produto dos fatores com os expoentes, que é o sigma, no caso aí, que são os maiores dele, vai me dar o MMC, que é o menor múltiplo comum de A e B. Vocês podem tentar fazer alguns exercícios desses, tá certo?